Olá, você fala algum idioma estrangeiro? Uma língua estrangeira? Pois é, atualmente, né? É tão importante uma pessoa falar uma outra língua. Ela tem as portas do mundo abertas para ela. Ela pode se comunicar com pessoas do mundo inteiro. Ela pode ler livros em outras línguas. Ela pode viajar à vontade, ir para outros países e se comunicar normalmente. Quantas portas se abrem quando a pessoa domina um outro idioma, não é verdade? Eu sou o professor Léo Lima, das Faculdades Trilógicas Kep Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos. Nós temos o nosso Centro de Línguas da faculdade, que é o Centro de Línguas Millennium. Nós ensinamos 8 idiomas: inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, sueco, finlandês, português para estrangeiros e também mandarim, que é um idioma muito em demanda na atualidade. Bem, muitas pessoas gostariam de estudar línguas e dizem que não têm coragem. Dizem que não conseguem aprender, não conseguem memorizar, têm dificuldades. Outras pessoas começam cursos e param. Nós recebemos alunos que já entraram em muitos cursos de idiomas, não conseguiram continuar. Existem ofertas, né, por aí de cursos milagrosos. Aprenda línguas em um mês, ou aprenda línguas sem esforço, o que, na verdade, não é possível. É claro que tudo que é bom exige um certo esforço. As coisas fáceis geralmente não têm assim um resultado tão bom, não é mesmo? Então, não vamos prometer que seja uma coisa fácil. É claro, é um estudo, exige algum esforço. Porém, também não é um bicho de 7 cabeças. Não é uma coisa impossível de se conseguir, né? Por que será que muitas pessoas param os cursos de inglês que começam, de inglês e de outros idiomas, cursos de línguas em geral? Muitas pessoas não conseguem continuar. O que acontece? Então, o nosso curso é especializado nesse problema. Como nós pertencemos à faculdade de psicanálise, nós usamos um método de ensino baseado nas descobertas do psicanalista Norberto Keppe e sua teoria da psicanálise integral, também conhecida como trilogia analítica. Então, quando a pessoa se depara com uma dificuldade, por exemplo, no estudo de línguas, por que acontece isso, né? Então, no nosso curso, nós estudamos a personalidade do ser humano. Nós estudamos a essência do ser humano, como a pessoa se comporta, o que ela pensa, as atitudes que ela tem perante a vida, porque tudo isso influi na hora de aprender algo novo, não só línguas, mas línguas também, nesse caso. Então, o que a gente percebe? Às vezes, a pessoa tem medo de ver suas dificuldades. E isso acontece muito numa língua estrangeira, né? Você vai aprender, você não consegue lembrar as palavras que aprendeu, ou, às vezes, na hora de falar, a pessoa fica intimidada, vai falar com alguém, fala errado, as pessoas podem rir, né? Podem caçoar, ou a própria pessoa se sente desconfortável de perceber suas dificuldades, não é mesmo? Então, no nosso método, de acordo com as descobertas de Keppe, nós notamos o seguinte, que muitas vezes a pessoa faz uma ideia dela mesma muito perfeita. Então ela acha
ou ela exige de si mesma ser perfeita, que não deve, que não pode cometer nenhum erro, não pode ter nenhuma falha, não pode ter nenhuma dificuldade. Isso é uma atitude de idealização. A pessoa não se aceita como ela é realmente. Ela acha que ela deveria ser uma pessoa ideal, perfeita. Ela se idealiza. Então, quando a pessoa faz muito isso e não percebe, ela não vai admitir nenhuma falha em si mesma. Toda vez que ela tiver que perceber algo assim que não é perfeito nela mesma, ela vai se intimidar, vai se fechar e vai cortar aquela atividade. Isso acontece muito no estudo de línguas. A pessoa vê uma pequena dificuldade e ela já interrompe o curso. E já fica achando que ela não tem condições, não consegue, não pode. Olha como isso dificulta a vida da pessoa, não é? Ela fecha as portas do desenvolvimento para ela. No trabalho, ela pode ter muito sucesso falando línguas, ela pode ser promovida, né? E mesmo no relacionamento com outras pessoas, como ela limita a sua vida social fazendo esse corte. Ou então, no seu próprio desenvolvimento. Muitos campos, muitas áreas de conhecimento, os livros são em outros idiomas. Nem todas as áreas têm traduções, têm livros assim em português. Então, quando a pessoa faz esse corte no seu desenvolvimento, olha quanta coisa ela limita na sua vida. Tudo por quê? Porque ela não percebe que essa atitude de se idealizar, de exigir perfeição de si mesma, a prejudica. A pessoa não nota, ela não sabe, nunca pensou nisso. Os nossos alunos, quando nós discutimos sobre isso, eles começam a perceber, eles falam, puxa, é verdade, como eu tenho mesmo essa ideia, não aguento ver uma dificuldade minha, fico assim deprimido, fico angustiado e já corto então todas essas minhas chances de progresso na vida. Bem, esse é um fator que limita muito a aprendizagem de línguas. Existem outros. Então, no nosso método, quando os alunos vêm aprender um outro idioma, vocês sabem, para aprender línguas, você precisa, evidentemente, falar sobre algum assunto, né? Então, em vez de ficar descrevendo vocabulário, etc., a gente discute esses assuntos. Então, nós lemos livros a respeito disso, nós lemos textos e nós discutimos isso nos grupos de aula. Então, a pessoa entende qual é o problema, ela vê isso em si mesma, ela conversa com os colegas, com os professores, é falado sobre o assunto livremente, né? E com isso, quando ela começa a perceber o que está bloqueando o desenvolvimento dela, a pessoa relaxa. Ela relaxa, então consegue entrar nesse mundo, assim, né? Um mundo novo de desenvolvimento que abre as portas do universo, pode-se dizer. Um outro fator que também é muito comum, que dificulta a aprendizagem de línguas, é o seguinte, muitas vezes as pessoas pensam que quando alguém tem algo de valor, um objeto ou uma qualidade, muitas pessoas pensam que isso gera inveja. Então é muito comum a pessoa falar, puxa, fulano é tão extrovertido, que inveja, eu gostaria de ser extrovertido também. Ou, puxa, a pessoa fala 2 línguas estrangeiras, que maravilha, que inveja, eu não consigo, tenho tanta inveja dele. Esse conceito de inveja não é correto. Isso não é inveja. Isso é uma admiração, um objetivo que você possa ter
é uma admiração que você tem por aquela qualidade ou por aquele objeto que você admira na outra pessoa. Isso não é inveja. Inveja é outra coisa. E o que é inveja? É o contrário. Inveja é quando a gente fica ressentido de ver o bem do outro. Por exemplo, um colega de trabalho é promovido, então eu fico assim chateado porque eu penso, puxa, ele foi promovido e eu não fui. A inveja, ela é contra o bem. É uma indisposição, até uma raiva contra o bem. Você vê uma pessoa assim com um objeto muito desejado, um carro muito bonito, ou uma qualidade da pessoa, às vezes a pessoa ressente aquilo, não gosta. Mesmo que ela finja, no fundo é muito comum ter esse ressentimento, essa oposição àquele bem. Então, inveja, na verdade, é quando a gente não quer o bem. No fundo, até a pessoa quer, mas ela também vai contra. Ela ataca aquele bem que ela está vendo no outro. Então, quando a pessoa faz isso, geralmente a pessoa não percebe. Se você pergunta para as pessoas, você tem inveja? Geralmente as pessoas falam, não, eu não tenho. Eu vejo inveja nos outros, mas eu não tenho, não. Então, não é bem isso que acontece. Na verdade, a pessoa não percebe a inveja que ela tem. Como ela vai contra o bem também, e não percebe. Por exemplo, quando a pessoa perde boas oportunidades, às vezes a pessoa vai ter tem uma proposta de trabalho, vai ter uma entrevista, e ela chega atrasada, às vezes até esquece da entrevista. E nos relacionamentos, que a pessoa não cultiva seus amigos, pessoas que gostam dela, às vezes ela não dá atenção devida, não cultiva, e acaba diminuindo a amizade, muitas vezes até perdendo a amizade. Então, se você prestar bem atenção, você vai notar que você também deve ir muito contra coisas boas na sua vida, sem notar que está fazendo isso, sem perceber, né? Então, esse é um outro ponto que dificulta muito a aprendizagem. Por quê? Porque, como nós falamos no começo, adquirir uma língua estrangeira, adquirir essa qualidade, se desenvolver nisso, é um grande bem. É um grande bem. A pessoa se desenvolve intelectualmente, socialmente, muitas vezes financeiramente também. É um grande bem. E ela, assim, como isso é um grande bem, muitas vezes a pessoa não dá valor. Então ela coloca outros objetivos na vida como mais importantes e deixa esse de lado. Embora muitas vezes ela tenha a ideia de estudar uma língua estrangeira. Então, esse fator da inveja não percebido atrapalha muito. Nos nossos cursos, a gente conversa muito sobre isso e as pessoas começam a pensar. E elas olham para trás e falam, é verdade, puxa vida, era tão bom, eu até comecei a estudar, eu estava aprendendo, gostava do professor, da escola, dos colegas, e não sei por que eu parei. Então, quando a pessoa começa a ver esse fator da inveja influindo na aquisição de bens na vida dela, ela relaxa e começa a aproveitar essas oportunidades, né? Então, olha, já temos dois fatores aí. Um é de se idealizar, a pessoa achar que não pode fazer erro, né? Que ela tem que ser perfeita. E o segundo fator é o fator da inveja, de rejeitar o que é bom sem perceber, né? Então, quando a pessoa tem esse tipo de atitude, de se achar muito perfeita e acabar indo contra os bens da vida dela, ela começa a formar uma imagem da vida invertida, sem notar tudo que é bacana, tudo que é bom, tudo que vai trazer desenvolvimento para ela, ela já começa a negar.
ela já começa a achar que aquilo ali é difícil, que ela não tem condições, não vai dar conta, não vai conseguir pagar, não tem tempo. Tempo é uma outra desculpa muito comum. Não tenho tempo, né? Não consigo me concentrar, já não tenho idade. Então a pessoa começa a arranjar assim, muitas justificativas para não aceitar aquele bem na vida dela. Então ela começa a ter uma visão de vida invertida. Tudo que é bacana, que vai levá-la ao progresso e ao bem-estar, ela começa a ficar contra. E começa a aceitar coisas que vão atrasar a vida dela. Falta de estudo, né? Se concentrar em coisas que não exigem nada intelectualmente, coisas mais fáceis. E a pessoa vai diminuindo seu nível, vai se rebaixando devido a essa visão invertida da vida. De tudo que é bom, ela vai pôr empecilho, vai achar difícil. E tudo que é muito fácil, que só vai diminuir seu nível de vida, ela vai achar que é bom, que é bacana, é mais fácil, que ela pode fazer. Então, olhem, esses assuntos são o que nós discutimos nos nossos cursos de línguas. E tudo isso a pessoa vai discutindo já aprendendo a língua. A gente estuda em português e já começa a tentar falar essas mesmas coisas na língua que a pessoa está aprendendo. Quando a pessoa menos espera, ela já está falando o idioma, né? Então, por quê? Porque ela vai justamente abordar aquilo que está impedindo ela de aprender o idioma. Então, não adianta a pessoa querer milagre. Ela precisa ver qual é a causa do problema. E isso é o que a gente estuda e analisa nos nossos cursos. Olha, não perca tempo. Se você já pensou em estudar um idioma estrangeiro, ou se já começou e parou, venha conhecer o que está impedindo você de ter esse desenvolvimento, de ter esse progresso. Olha, a maioria, nós fizemos pesquisas aqui no nosso curso, a maioria tem um grande desenvolvimento quando elas notam essas causas. Elas deslancham e o mundo se abre para elas, tá bem? Olha, nós temos cursos para adultos, para adolescentes, para crianças, presencialmente, online também. Online junto com o professor. Não é que a pessoa fique estudando sozinha no computador, não. É com o professor, só que não é presencialmente. Nós temos aulas de manhã, à tarde, à noite, de segunda a sábado. Eu tenho certeza que você vai descobrir uma nova chance na sua vida com o nosso método psicolinguístico trilógico da Escola de Norberto Kepp. Una-se a nós, venha, deixe de bloquear seu desenvolvimento. Aqui na tela estão os dados para você entrar em contato conosco e obter maiores informações. Se você quiser escrever um comentário também do que você achou dessa proposta, nós gostaríamos muito. Espero vê-los nas nossas próximas turmas. Até lá! As faculdades trilógicas Kepp Pacheco e Nossa Senhora de Todos os Povos levam o nome trilógicas porque nós trabalhamos com o trino: teologia, filosofia e ciência, com sentimento, pensamento e ação. E essa nova escola de pensamento foi criada pelo psicanalista Norberto Kepp e é muito inovadora porque nós estudamos em todos os nossos cursos a ciência mais importante para a humanidade no momento, a psico e a sociopatologia, no que a doença individual e a doença social estão impedindo que o ser humano realize a felicidade, a sanidade, o progresso na nossa humanidade, no nosso planeta. Então, seja você também um aluno que vai ser um agente de transformação psicossocial na nossa Terra.
Welcome to the course. Oi, eu só queria dizer bem-vindos às faculdades trilógicas. Bienvenue à la faculté trilogique. Eu espero que você se inspire com nossos cursos, que utilizam o método psicolinguístico terapêutico de Norberto Keppe. O estudo da mais nova ciência da energética aplicada à tecnologia de motores ressonantes Keppe Motor, mundialmente premiada. O trabalho com o interior psíquico do ser humano, estimulando a farmácia interior. A ciência transdisciplinar de Keppe no tratamento das patologias psíquicas, individuais e sociais. Os benefícios das artes para o desenvolvimento pessoal e profissional. A verdadeira espiritualidade à luz da trilogia analítica, unindo filosofia, teologia e ciência. Soluções para a crise energética e a preservação da Terra. O estudo aprofundado da patologia da sociedade, da economia e das leis.